Na Biblioteca Municipal de Garça, há um lugar que mostra que poetas e escritores estão mais próximos que imaginamos. Mostra que autores não são pessoas tão distantes como os que vimos nos bancos escolares, e que muitos deles já frequentaram os mesmos lugares que já frequentamos, ou que fizeram ou ainda fazem os mesmos caminhos que já percorremos em nossa cidade. Na biblioteca há um canto, uma estante onde todos os nossos autores podem ser encontrados. Um local onde poetas e escritores do passado, do presente e do futuro tenham seus escritos preservados e à disposição dos leitores. Este local surgiu como uma demanda dos próprios autores daqui, para que seus livros pudessem ser facilmente encontrados entre o grande acervo da nossa biblioteca, e também para mostrar o quanto é vasta e diversa a produção literária da nossa cidade. Em outubro de 2007, este pedido foi atendido pela equipe da biblioteca, que reuniu todo o acervo dos autores garcenses num só lugar, que foi batizado de Canto da Terra. Nesta estante dos autores garcenses é possível ver o quanto é rica a produção dos nossos poetas e escritores e que ela engloba os vários gêneros literários e também abrange diversas áreas do conhecimento. E para mostrar um pouco mais sobre este projeto, a biblioteca convidou para uma conversa o poeta e escritor Letério Santoro, que é membro da Associação de Poetas e Escritores de Garça, a APEG, e que falará um pouco sobre como é ter seus livros no Canto da Terra e também sobre a sua trajetória. Olá, caros leitores, meu nome é Letério Santoro, tenho 81 anos, sou natural da cidade de Fuscaldo, na Itália, brasileiro naturalizado e garcense de coração. A minha profissão, durante o meu tempo de trabalho, foi de pedagogo, orientador. Me aposentei em 2003 e sou escritor. Por isso estou aqui conversando com vocês, porque participo com os meus livros da estante Canto da Terra, sobre a qual eu vou falar um pouquinho para vocês. Antes do Canto da Terra, que começou em outubro de 2007, os escritores garcenses, eles estavam espalhados pela biblioteca toda, esse grande espaço maravilhoso que nós temos aqui na nossa cidade. E aí, é claro, conforme a estante, se você queria literatura, tinha lá literatura de tudo quanto é tipo, internacional, nacional, paulista e também de Garça. A mesma coisa na economia, no direito. Nós temos escritores de Garça que tratam desses assuntos: economia, educação, comunicação, mas tudo espalhado. Aí, a certa altura, sentiu-se a necessidade de agrupar os escritores garcenses numa estante só, para podermos concentrar e facilitar a busca e, portanto, a leitura dos livros dos escritores garcenses. Acontece então que nós tivemos, um pouco antes de 2007, que foi em 2005, a criação da Associação de Poetas e Escritores da APEG, mais voltada para a literatura. A APEG tem, por um dos seus grandes objetivos, publicar e preservar o patrimônio literário da cidade de Garça. Então, com a criação da APEG, começou-se a produção
de novos livros mais voltados para a literatura. Então, em 2007, criou essa estante Canto da Terra. Nessa estante, com escritores garcenses de diversos tipos de assunto, nós tivemos o professor Maurício Tech, sociólogo e membro fundador da APEG. Ele se interessou em pesquisar as categorias de livros existentes no Canto da Terra. Então ele escreveu um livro onde ele colocou essa pesquisa dele chamado Panorama da Literatura Garcense. A Associação de Poetas e Escritores de Garça, nos primeiros 15 anos de vida, a APEG conseguiu duplicar o número de livros da Estante da Terra. Acredito que seja muito interessante entender-se por que esse nome Canto da Terra. Canto pode ter significados diferentes. Por exemplo, canto, aquele canto esquerdo da biblioteca, o canto direito, isto é, o lugar, ou onde a gente mora, é o canto onde a gente vive. Ao mesmo tempo, a palavra canto vem do verbo cantar, eu canto, tu cantas, que quer dizer engrandecer, a terra onde se vive. Então, é um significado muito simbólico. É o lugar onde a gente vive, no caso, escritores garcenses, isto é, escritores da terra de Garça, e ao mesmo tempo, todos eles, de alguma forma, cantam, engrandecem a terra onde a gente vive. E por isso a importância dos escritores. Eles são o que há de melhor produção intelectual na cidade. Por isso, se você gosta de escrever, pense, de repente, um dia você pode organizar algum livro e trazer aqui para o nosso Canto da Terra. Falemos um pouco agora sobre os escritores da APEG. APEG significa Associação de Poetas e Escritores de Garça, que já publicou uma centena de livros que constam aqui da estante Canto da Terra. E que autores nós temos que são membros da APEG? Nós temos Maurício Tech, que foi aquele professor da pesquisa. Temos o Fagner Cita, que é um sonetista de primeira. Temos Veridianas Ganzella, Leonor Barros, Luiz Hidalgo e Letério, entre outros. Explico o entre outros aí, sabe por quê? Porque estes nomes citados, eles têm livros próprios, escritos só por eles. Mas existem, no nosso Canto da Terra, obras coletivas, isto é, obras de que participaram estes nomes que nós falamos e outros que não foram citados aqui, porque são muitos. E aí só mesmo cada leitor, folheando o livro, vai descobrir quais são essas obras. Agora, além disso, que tipo de estilo, que tipo de gênero esses autores citados desenvolveram nos seus livros? Nós temos alguns romances, muitas crônicas, poesias e outros gêneros. E é bom lembrar ao prezado leitor, ou a prezada leitora, que além dos livros de literatura desses autores da APEG, temos obras de literatura de outros escritores aqui na nossa estante Canto da Terra. Por exemplo, do Wilson Gonzalez, que é um grande escritor. Agora, só para citar dois autores falecidos que não pertenceram à APEG, que estão publicados sob o selo Biblioteca APEG. Então nós temos, por exemplo, o Cesarino Avino Sega, que é um grande poeta de Garça. Ele tem a obra dele publicada em 77, por conta própria, e temos
publicado pela APEG, as poesias inéditas de Cesarino Sega. Isto é, quando ele era vivo, publicou aquele conjunto de poemas, e depois a APEG, em homenagem ao centenário de nascimento dele, publicou o Poemas Inéditos de Cesarino Sega. A mesma coisa com a Emília de Carvalho, que foi uma profissional da saúde, era poeta, publicava nos jornais de Garça, e a APEG, quando ela morreu, em homenagem a ela, publicou seus poemas inéditos. Ela não publicou o livro em vida, mas a APEG publicou os seus poemas inéditos, que ela divulgava pelo jornal. Muito bem, então nós temos aí essa centena de obras da Biblioteca APEG, que estão no Canto da Terra, e dessa centena temos aí cerca de 50, isto é, metade desses livros são da autoria de Letério Santoro, que sou eu, um escritor de crônicas nos jornais de Garça durante 30 anos, de 89 a 2018, quando o jornal fechou, né? E nesse jornal, que era o Comarca de Garça, nós publicamos mensalmente poemas, semanalmente crônicas, e todas elas foram transformadas em livros, porque nós percebemos uma coisa: se a obra que você publica no jornal fica no jornal, ela dura menos do que se você transformasse a obra em livro. Então, fizemos questão, nesse sentido, de seguir as orientações do Marcondes César, que foi outro grande poeta de Garça, que dizia isso para Dalva Magalhães Parreira, que foi outra escritora de Garça, que um dia alguém tem de preservar a obra dela, tirando do jornal e transformando em livro. E Letério Santoro, que sou eu, ele divide a sua obra em séries. Nós temos as séries de livros de poesia, por exemplo, Travessia. De 10 em 10 anos, eu separo os poemas publicados e transformo em livro. Temos uma outra, Poemas para Meu Povo. Por que eu coloquei esse nome nessa série? Que é publicada de 5 em 5 anos. Então, eu mando para os jornais, ou agora para a internet, uma vez por mês, um poema também, mas com uma certa preocupação que seja para o meu povo de Garça, ou aqueles leitores de Garça que me acompanham. Outra série também que nós temos é a série Lições das Cerejeiras. Eu coloco para vocês aqui o orgulho que eu tenho de ter sido considerado por um grupo de artistas local poeta das Cerejeiras de Garça. Por quê? Tenho até o diploma lá em casa, guardo com muito respeito. Por quê? Porque desde 93, quando compus o primeiro poema para as Cerejeiras, em 94, quando eu o distribuí pela primeira vez, todo ano eu publico e divulgo um poema às Cerejeiras. Em função disso, em 2007, esse grupo de artistas resolveu me dar esse título, que muito me honra. E eu vou transformando em livros. Já temos 3 edições, isto é, vou acrescentando à medida que o tempo vai passando. A última edição é a mais completa dos poemas das Cerejeiras de Garça. Além disso, temos aí outras coletâneas de poesia. Temos, por exemplo, Sonetos da Vida Inteira, antologia poética que pega poemas de todas essas séries que eu falei antes, poemas do mar. Cada vez que eu vou ao mar, de quando em quando, eu me inspiro nele, porque a grandeza do mar parece que entra no espírito da gente. Amor Plural, O Eu Herói, e assim são os livros de poesia que fazem parte
da estante Canto da Terra e são de minha autoria. Mas além das poesias, nós temos uma série grande, que eu acho que é a mais conhecida talvez, e que aos meus olhos vai adquirindo um sentido cada vez mais importante. É uma série chamada Crônica do Cidadão. O nome veio de uma coluna onde eu escrevia semanalmente, como eu falei, eu escrevia todos os jornais que Garça teve nos últimos 30 anos, eu participei, mas mais especificamente no jornal Folha de Garça e no jornal Comarca de Garça. Essas crônicas eu fui ajuntando, eu não perdia, eu guardava as minhas crônicas e com isso eu comecei a publicar um livro chamado Crônica do Cidadão por ano. Então nós temos vários aí, principalmente de 2004 para cá, nós temos anualmente um livro dessa série Crônica do Cidadão e ultimamente, depois da minha aposentadoria, eu comecei a publicar os primeiros, de 89 até 96, já estão publicadas. Agora eu estou preparando outros livros dessa série Crônica do Cidadão, que vai, de alguma forma, essas crônicas, elas vão analisando alguns aspectos da nossa cidade, daí a importância que eu venho dando cada vez mais para elas, porque elas não contam a história de Garça, evidentemente. É uma visão de um escritor sobre determinado assunto em determinado tempo. Então, nesse sentido, as crônicas do cidadão e crônicas, justamente, são essas visões que eu tinha no aspecto cultural, religioso, da política, de cidadania, né, que era a preocupação maior. Isto é, na verdade, as crônicas do cidadão eram a minha tribuna, onde eu me dirigia aos cidadãos de Garça sobre, como eu disse, determinados assuntos como opinião particular. E mais, uma coisa importante que eu acho, e daí também a importância que eu descubro cada vez mais nelas, é que com o tempo elas podem se tornar apontamentos para uma história de Garça. Apontamentos, isto é, como é que o Letério via a cultura nos anos 90 e nos anos 2000. Alguém pode consultar essas crônicas e tirar alguns dados que podem ser úteis para o assunto que interessa. Só para dar um exemplo, o professor Maurício Tech, nos livros que ele vai publicando, ele se utiliza de algumas dessas minhas crônicas para ilustrar o seu pensamento. Mas não é só de crônicas que vive o Letério. Nós temos também alguns contos que ele escreveu ao longo do tempo. É interessante que vocês saibam que o Letério sempre escreveu, desde os 18 anos, sempre. Por quê? E aí é uma recomendação que eu faço. Quem dera que alguns espectadores que me assistem fizessem o que eu fiz com um aviso de um professor meu de português no tempo da adolescência, que sugeriu, se alguém quisesse escrever diários, poderia escrever. Então, eu segui a orientação do Padre Pascoal Amato, Deus o tenha, e de todos esses escritos que eu fiz no diário ou como diário, saíram esses livros que eu estou falando para vocês, que estão aqui na estante Canto da Terra. Então, temos aí contos de amor e outros contos. São pequenas histórias de que eu gosto muito, que é o Divagações de Ulisses, variações sobre o mesmo tema. E um
que foi praticamente em 1988, ele já estava pronto, mas publicado só depois, evidentemente, que é o Iniciação de um Menino Tímido. São contos que eu acho muito úteis para o leitor. E eu estou publicando, é bom que o leitor e a leitora também saibam, na minha linha do tempo, no Facebook, esses pequenos livros, porque eu percebi, se eu deixo na biblioteca, a gente não vê o leitor lendo, né? Mas se eu publico pelo Facebook um capítulozinho por dia, sempre tem ali 4, 5 que leem e pelo menos estão lendo a minha mensagem. Agora, por exemplo, eu estou publicando o Festa de Páscoa, que é uma história da FEBEM. Temos também a mestra em filosofia. E eu percebi, ultimamente eu ando me analisando nesse sentido, que toda a minha obra, afinal de contas, ela está relacionada à minha vida. Há sempre em todas elas um cunho autobiográfico. Olha que coisa interessante. Então, é nesse sentido que eu expresso, na minha opinião, aquilo que eu sinto, que eu vejo, que eu gosto ou não gosto, e acaba se tornando um texto, de alguma forma, autobiográfico. Agora, vamos falar um pouquinho, já estamos chegando ao fim, sobre o meu grande projeto poético, que graças ao bom Deus, eu estou conseguindo realizar, que é escrever uma obra sobre garça de minha autoria e publicar poemas de outros escritores sobre garça. Então, nós temos 2 livros que eu recomendo por demais a vocês. É o Romanceiro de Garça, com poemas próprios, meus, né, sobre garça, e que já está na 3ª edição, e eu espero ainda em vida publicar a 4ª edição, porque a cidade nos inspira. Desde a primeira vez que eu vim aqui a passeio com a minha namorada, já falecida como esposa, e até os dias de hoje, evidentemente. A cidade continua me inspirando. Então, esses poemas sobre garça são o Romanceiro de Garça. E temos também, e aí devo muito isso a um levantamento que eu fiz de 2006 até recentemente, ainda continua, porque eu preciso voltar ao museu para conferir os jornais, agora que o jornal Comarca de Garça foi para o museu. É bom que vocês saibam, agora tivemos a felicidade da doação de todo o acervo do Comarca de Garça ao Museu Municipal. Então, nos jornais, eu pesquiso aqueles poemas que falam de garça, porque é evidente, quem escrevia falava de amor, mandava lá, falava de saudade, mandava para o jornal publicava. Não é esse tipo de poema que me interessa no Cancioneiro Garcense, né, que são 2 volumes, um composto só pelo pessoal da APEG e o outro composto por escritores que vêm lá de 1929 para cá, que estão perdidos temporariamente nos jornais. Agora, esse conjunto da minha obra, que é o Romanceiro de Garça, e das obras alheias, que é o Cancioneiro Garcense, consegui publicar, e não só publicar. Aí é que é a maravilha, porque a glória do poeta é chegar às escolas, na minha opinião, evidentemente.
E eu consegui um patrocínio, de uma pequena empresária de São Paulo, que fez uma tiragem, né, que deu perfeitamente para todas as escolas públicas de Garça. Todas têm o Romanceiro de Garça e o Cancioneiro Garcense. E até, aí é o máximo para mim, a FATEC. Então, eu me sinto muito realizado, continuo produzindo e mais uma informação interessante, que ainda continuando do meu levantamento dos jornais, para breve, se Deus quiser, ainda falta fotografar alguns poemas do Marcondes César, que é um tipo estranho de poeta, talvez, na minha opinião, pela diversidade de temas, pela sua filosofia de vida, pelo regionalismo dele, que ele não fica só com Garça, talvez seja o maior poeta de Garça, totalmente desconhecido, porque está nos jornais. Mas eu já estou preparando o livro e espero em breve poder acrescentar aqui nos exemplares do Canto da Terra. Eu gostaria de recomendar a vocês, estudantes de Garça principalmente, e cidadãos apaixonados por leitura, que nos dessem a alegria de ler os nossos trabalhos, os nossos livros, os livros da estante Canto da Terra, de preferência como lazer, por exemplo, ou até como reflexão. Vamos valorizar aqueles escritores, aqueles que se esforçam, pesquisam, deixam para o leitor o melhor da sua inteligência. Obrigado, paz e bem para todos.